Chegamos ao 4º episódio de Chespirito Sem Querer Querendo, e é claro que a nossa análise aqui no Fórum Chaves não podia faltar. Muita gente está emocionadíssima com esse episódio, considerando algo maravilhoso, e tem muitas coisas boas, mas também tem muitas coisas que eu fiquei um pouco assim. Vamos conversar sobre? É comigo e é agora. Como você já deve saber, toda semana a gente traz um vídeo falando sobre o episódio que está saindo ali da série. Seja o episódio 1, 2, 3, enfim, em sequência toda a série está sendo comentada aqui. E hoje não é diferente. Mas pela primeira vez, acho que esse episódio tem mais lados negativos que positivos. Vamos lá. Quando a gente pensa na criação do Chaves, eu penso, mesmo sabendo que a série é uma dramatização, é inspirada na vida de Roberto Gomes Bolanhos, inspirado na autobiografia dele, mas que tem cenas que foram criadas para tornar aquilo mais fantasioso, mais lúdico, mais poético. Tem algumas coisas que funcionam nas readequações e outras não. Por exemplo, eu não gosto, mas eu também não critico Acapulco sendo 78, porque, do ponto de vista narrativo, mesmo que originalmente na vida real Acapulco tenha sido gravado em 77, é em 78 que a gente tem aquelas coisas todas ali de tretas acontecendo. Seja o casamento do Roberto e da Graciela acabando, seja o Carlos Villagrán ali já para sair, aquela coisa toda que acontece em 78, que com o pano de fundo de Acapulco fica mais bacana. Por isso que eles jogaram tudo junto numa data só. Mas quando a gente fala da criação do personagem, da criação de um personagem, eu acho muito triste quando a gente muda. E não é uma mudança para favorecer a narrativa, é uma mudança que só tá lá porque tá. Então, para mim, machuca um pouco quando a gente vê que poderia só trocar um algarismo e que tudo fica bem. Por exemplo, 1971. Nós temos ali o Rubens saindo do elenco e logo na sequência a gente já tem o Roberto tendo que preparar algo para substituir. E aí vem toda aquela sequência de fatos, de Roberto indo até os executivos, aquela coisa, e parará. Algumas coisas não ficam claras ali, mas, por exemplo, o Rubens saiu de verdade do elenco em 72. Então, antes do Rubens sair, não existia Chaves. Então, Chaves é criado em 72 para suprir a ausência do mesmo Rubens que saiu em 72. Jogar tudo em 71 não faz sentido, porque não tem nada acontecendo em 71 de relevante para que seja 71. Então o mais natural é que fosse 72 mesmo. Ele teve um excelente ano de 71 que só é falado, olha, no passado foi ótimo. Em 72 cria-se o Chaves com base na saída do Rubem naquele momento, não antes. Da forma como estão fazendo, é como se Chaves ganhasse uma temporada a mais, porque a série solo estreia na vida real em 73, e pelo jeito ali no próximo episódio a gente vai ver isso surgindo em 72. Me parece um pouco sem sentido. Mas eu acho que as motivações do Roberto aqui não estão bem trabalhadas, nesse caso específico. Porque parece um repeteco do episódio anterior. Parece que segue sempre o mesmo ciclo. O Roberto tem que implorar para o executivo para fazer alguma coisa, aí ele consegue fazer essa coisa faz um sucesso, aí tem uma crise e ele tem que fazer um outro personagem, implorando de novo para o executivo ficar feliz, e para depois do sucesso vem uma crise, sabe? Não foi assim. E tem um contraponto que acho muito prejudicial para aquilo que o Roberto falava. E daquilo que a gente conhece de Roberto Gomes Bolanhos, daquilo que a gente conhece do Chespirito, que a gente gostaria de ver em tela, pelo menos eu gostaria de ver em tela, que é de fato um Roberto gênio. Tava legal as inspirações antes, mas agora parece que é tudo de mão beijada. Tem uma cena muito boa em relação às inspirações dessa vez, que é a cena dele levando os filhos pro parque. Aquela cena de longe em relação ao processo criativo de Chaves é a cena mais linda. Dele anotando as coisas de características de cada filho, seja do suspensório, seja da posição de choro, seja da empolgação, tudo isso faz sentido. E tudo isso é coerente porque aconteceu na vida real. E tudo bem, tudo aquilo está junto numa única cena. Isso é legal. Mas o Roberto gênio não é o Roberto que fica pedindo permissão para o executivo. Eu entendo que ali eles quiseram criar um conflito, mas é o mesmo conflito toda santa vez. Cara, ele já não é o Chespirito? Ou só é Chespirito quando convém? Só é Chespirito quando tem que ser o Chespirito? Porque, por exemplo, lá atrás,
quando ele encontra os executivos, tem o Sérgio Penha, que já é amigo dele, parará. Pô, o Chespirito, tá? O Rubem conta, você é o Chespirito, famoso, né? Pô, ele já é famoso no cinema, ele já é famoso, né, desde a rádio e tudo mais, ele é o Pequeno Shakespeare, ele é o Chespirito. Só que dentro da emissora que ele trabalha, ele vira sabe, perde importância. E não, pra mim não faz sentido isso. Pra mim não faz sentido ele ser o Chespirito, o gênio, na hora do vamos ver ali, que tá legal, mas na hora de criar a parada, ninguém confia nele. Os executivos da televisão, lá do Canal 8, ficam, será? Não sei. Sabe, você tem que se provar. Cara, ele não tem que se provar. Ele já é o cara, entendeu? É só deixar ele trabalhar. E é o que ele tinha na vida real, né? É aquilo que a gente conhece do Roberto. Um Roberto que, sim, ele podia fazer o que quisesse naquela altura. Ele já tinha um Chapolin Colorado que já era um fenômeno. E é esse o ponto. A audiência ser uma questão? Não. Sempre foi pontuado que se o Chapolin foi super bem planejado ou friamente calculado, o Chaves foi de improviso. E seria legal ver esse improviso. El Chavo empieza en el 72, como en marzo, un año, 3 meses después del Chapulín. Empieza obviamente el Chapulín primero. La gran diferencia es que el Chapulín Colorado fue todo muy bien planeado. Todo estaba fríamente calculado. Y el Chavo no, el Chavo fue improvisado, empezó a crecer a una velocidad e hasta um tamanho que nunca me imaginei. E acho que é o meu problema também com esse episódio, que é... A gente sai de um protótipo em que o Ramon já tá com a roupa final do Seu Madruga e a gente já pula pra uma vila completa. É em 71. Você fica, cara, não. Entendeu? Eu não consigo. Pra mim não funciona. Ok, a cena final é maravilhosa, a vila completinha lá, e a cena, e a abertura, e a câmera vai, e tem o diretor, e tarará, isso é legal. Mas essa trajetória de escalar o elenco de uma vez, eu acho que desvalorizou um pouco o Ramon, desvalorizou um pouco a Maria, porque assim, eles já eram parte do elenco dele, e em nenhum momento fica claro, que eles esquecem praticamente de falar, que existe um programa Chespirito, que lá no Super Gênios, dos episódios anteriores, onde o Chapolin surge, que o programa mudou de nome para Chespirito. E não que existe um programa Super Gênios, um programa Chapolin e um programa Chaves agora. Entendeu? É o programa Chespirito. O Super Gênios mudou de nome, o Super Gênios mudou de nome e virou Chespirito. Talvez isso seja citado mais no próximo episódio, mas esse contexto importante parece que não existe, sabe? Não colocaram, não era interessante. E isso é ruim para entendimento da história, porque o público comum vai achar que existe um programa do Chapolin, um programa do Chaves em 70 e 71. Não. É um quadro para preencher um bloco, para preencher um programa que já existe. E na pressa, o Roberto faz o quê? Cria a cena do balão, legal. Mas aos poucos, não ia ser legal ver, nossa, Roberto, esse negócio aí deu certo. Olha só, deu audiência. Semana que vem vai ter de novo, né? E o Roberto, tipo assim, nossa, tem que ter de novo, né? Vou ver o que eu faço. Sabe, isso ia ser legal. Eu acho muito bacana a homenagem ao Latuf, que era o cenógrafo do programa do Roberto, de Chaves, Chapolin, enfim. Mas a vila não foi planejada pelo Roberto numa grande... Sabe, eu acho que a ideia do programa de baixo orçamento e que tudo está na genialidade do Chespirito enquanto texto e elenco era mais importante do que ter uma cena da arquitetura da vila. Eu acho isso um pouco bizarro. Porque o Roberto trabalhava em uma emissora pequena, em uma emissora que não tinha dinheiro. E isso que era o legal, nesse início. Então era muito bacana ele chegar lá para os executivos, aí sim ele chegando para os executivos, ele, olha, eu preciso de uma vila. Até aí beleza, aí ele, os executivos, tá, mas a gente não tem grana para isso. Tem um cenário lá do outro programa, se você quiser gravar lá, mas você tem que gravar até as 2 da manhã porque a gente vai desmontar. Sabe? Uma coisa meio assim. E ele aproveitando aquilo e gravando naquele espaço que já estava mais ou menos montado para depois reformular na vila que a gente conhece. Como foi na vida real. E dava tempo de fazer isso. Porque se dedica tanto tempo às caras e bocas dos executivos ali, do diretor do canal e tudo mais, do produtor, que se fosse menos essa encheção de saco com esses dois ali, o negócio rendia mais.
Bastava uma ceninha do diretor do canal fazendo assim, feliz e pronto. Então acho que essa criação do Chaves nesse aspecto empobreceu a genialidade do Roberto de fazer muito com pouco. Parece que tudo foi de dedos estalados ali e que tudo nasceu magicamente pronto e que ele já tinha todas as ideias na cabeça. Por mais que seja bonito ver o Roberto criança, aquela coisa toda, para mim passou do ponto a poesia. Eu não consigo gostar de coisas tão literais jogadas na tela. Então, assim, obviamente não existiu um gorro de Chaves com ele criança. Ponto 1. O fã, mais fã, sabe? Mas o público geral pode ficar perdido e vai acabar acreditando que tinha uma vila inteira já na cabeça do Roberto desde a infância. E não. Ele não viveu aquilo, é uma alegoria, só que uma alegoria que passa do ponto. Então, assim, tudo bem ter um menino mimado lá na infância dele, tudo bem ter uma menina chorona, mas, poxa, o moleque tem que estar vestido de marinheiro, a menina tem que ter as Maria Chiquinhas, tem que ser exatamente aquilo. Não dá pra dar uma disfarçada pra ficar numa outra ambientação um pouquinho mais sutil, como aquela figura paterna que não é tão seu Madruga, tem suspensório, tem outro chapéu, tem uma outra barba, tem outro tudo, sabe? Então acho que ali soaria mais natural dessa forma. Ah, João, mas você tá sendo muito crítico mesmo, você tá reclamando demais. Não é reclamar demais. Quando a gente cria uma expectativa, eu esperei muito a criação do Chaves, e na criação do Chaves nesse episódio, eu não senti que honrou o Roberto nesse aspecto. Diferentemente dos outros momentos que eu gostei bastante. Por exemplo, eu já falei que adorei essa cena com os filhos, e que o Pablo novamente é ali, tipo, a figura... É o Roberto, assim, ali é o Chespirito mesmo, assim, completamente. E a gente já vai ali para outros momentos em Acapulco, que tem para mim a melhor cena do episódio, que é o café da manhã. A cena do café da manhã é a melhor coisa do episódio. Que a gente tem a Margarita, a Florinda, sendo inconveniente, como a Florinda de fato sempre foi, com comentários assim desnecessários, né? E a gente tem ali já um quê do Edgar Vivar incomodado, da Angelines incomodada, do Marcos Barragán sendo o cara mais vacilão possível ali, com aquelas indiretinhas, sabe, com aquela fala ácida também. Acho maravilhoso aquilo. Ele só colocando para jogo ali os piores comentários possíveis também, para deixar o pessoal constrangido. O pessoal fica constrangido, né? Como em parejas que nomás para eso se pelean, ¿no? Para después disfrutar da reconciliação. Até aquele momentinho ali que ele fala pro Mariano, né, que é o Henrique Segoviano, que deve ser difícil, né, lidar com a Florinda daquele jeito, mas tudo, com a Margarita, perdão, daquele jeito, mas que ele já sabia, né, como que era. Por quê? Porque eles já tinham se envolvido antes, né, basicamente o que a gente tem na vida real também, do Villagrán ter tido algo com a Florinda, enquanto ela já era casada, inclusive. E tudo naquela cena é muito bom, e eu adoro o comentário da Graciela. É a Graciela batendo de frente com a Florinda e o Roberto afinando. O Roberto sendo o Roberto. Ele não briga com mulheres, ele ameniza a situação e finge que não viu, né? É sobre. Pues fíjate que yo conozco gente que ha llegado así hasta los 90 años. ¿Fumando? No. Sin meterse en la vida de los demás. E tudo bem, ali eu acho que tá muito puro, tá muito sincero, tá muito verdadeiramente a hecatombe vindo para explodir. Então é o melhor momento do episódio. O melhor momento do episódio sobre a criação do Chaves não é a criação do Chaves. E tem uma outra cena muito boa também em 78, também em Acapulco, que é o momento em que as filhas, né, os filhos do Roberto, no quarto da mãe e do pai, para pedir permissão para ir no show que vai ter lá no lounge do hotel. E a Graciela não quer, né, deixar. E é claro que a Margarita, né, a Florinda, vai aparecer ali, e como a tia legal que ela é, não, tá tudo bem, são as filhas do Chespirito, tudo tranquilo, é só falar pra segurança, deixa comigo, vou com elas, vai ser mó legal, show. E a Graciela fica extremamente desgostosa, mas fala, façam o que quiser. Ali eu acho muito maravilhoso. Acho incrível. E eu tenho esse termo, né? Muito maravilhoso. Eu falo em vários vídeos quando eu gosto muito de algo, e nessa cena eu também gostei bastante. E tá até viralizando muito, né, aquele comentário da Florinda falando sobre quando ela conheceu o Roberto, de que ele era um homem maravilhoso, mas tinha 7 defeitos, né? 6 filhos e uma esposa. Ele tinha 7 grandes defectos. 6 hijos y una esposa. Entonces... No, como defectos.
Claro, Bueno, entonces, hijos maravillosos, ¿cómo pueden no? como si fueran míos serían maravillosos, De todos modos, ¿no? pero no siendo míos eran un problema y eran un defecto. Um comentário infeliz, independente do contexto, né? Porque chamar crianças de defeito, mesmo que seja só tipo, ele tem 7 pontos que fazem eu não ficar com ele. Beleza, mas aqui eu achei engraçado quando eu assisti, porque eu falei assim, lá, a Florinda pegando os defeitos pra ir passear, indo cuidar dos defeitos do Roberto, né? Eu achei engraçado isso. Mas é pesado, é complicado, mas ali tá leve, tá com bom humor. Eu acho que vale muito. E um outro ponto que vale destacar, tirando aquele algarismo 1 errado no lugar do 2, que deveria ser o 2 ali, em 72, a cena toda do Rubén com o Roberto é muito boa. Eu realmente comprei que o Atirou Barba é o Rubén Aguirre. Dá pra ver a amizade, dá pra ver a gentileza, o carinho, o trato, né, o respeito mútuo, isso é muito legal. E é um respeito mútuo porque a gente sabe que em algum momento o Rubén volta pro elenco, né, isso que também é bacana. E temos a cena, né, nessa coisa de recrutar os atores, como a gente tinha falado. Acho que a única cena boa de elenco sendo recrutado, 2 cenas boas, 2 takes bons, é a parte do Carlos Villagrán, ali como Virolo, que seria o Pirolo, né, do Marcos Barragán ali com o Rubén, já sendo recrutado, e a própria cena do Edgar, que dá aquela distanciada, a gente entende um pouco da vida do Edgar ali sendo ator de publicidade e tudo mais. É muito legal isso, né? Muito bacana, funciona. Fora essas cenas, o que temos são pequenos diálogos que funcionam. De novo, quando não está falando exatamente da criação do Chaves. Então, por exemplo, a gente tem uma mania aqui no Brasil de chamar o Roberto de Roberto Bolanhos. E isso tá errado. Tá errado porque o Gomes, para ele sempre foi mais importante, sempre foi o nome artístico dele, Roberto Gomes Bolanhos. Quando não é chamado de Roberto Gomes Bolanhos, é Roberto Gomes. El Cidadano Gomes, né? O Cidadão Gomes, Roberto Gomes Bolanhos, o filho, Roberto Gomes Fernandes. E é muito legal quando a Margarita vai agradecer a ele, chamando ele de Senhor Bolanhos, a ele, Gomes. E isso é muito legal. Eu imaginei ali sendo o SBT conversando com o Roberto e o Roberto corrigindo o SBT. Eu achei muito legal. Sería un honor, señor Bolaños. Gómez. Señor Gómez. Outra coisa que eu achei legal também é aquilo que, olha só, também tem a ver com o SBT. O SBT trata Chaves como se fosse um programa infantil. Há 41 anos trata como se fosse um programa infantil. E aqui a gente tem 2, 3 vezes que o Roberto fala: esse programa é um programa para toda a família. E isso não é um programa infantil, é um programa que as crianças também podem ver, mas é para todos. E a temática lá da questão do quase assédio, né, da Clotilde com o Seu Madruga, né, dela cantando sempre ele ali, que é uma temática adulta, e ele pontua isso logo de cara para convencer os executivos. La vecina ya mayor, más bien amargada, enamorada perdidamente de su vecino Ramón, casi hasta el nivel del acoso. Y eso es una temática para adultos. O Roberto Criança, cansei do Roberto Criança. Se não tivesse o gorro, se tivesse melhor trabalhado ali sem ser tão descarado, show. A Vila já surgir como um passe de mágica porque ele quer? Não. Eu queria ver pelo menos a recriação também do sketch mais antigo que nós temos acesso, né, que seria do Roupa Velha lá, a Chiquinha e o Seu Madruga morando na Casa 14. Queria ver isso. E não com visual já final, né? Uma coisa mais como da época. Tem os registros, é fazer igual, né? Fazer parecido. Como souberam fazer na cena do Chapolin ali, no episódio anterior. É um episódio que eu fiquei muito mais dividido do que os anteriores. É um episódio que, pra mim, enquanto criação de Chaves, seria uma nota 2, mas que pelos pontos positivos que vem depois, a gente consegue subir essa nota para uma nota 6. Então, como diria o Seu Madruga... Nota 6. Não sei se você concorda comigo ou se discorda de mim, mas comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio. Se eu tô sendo ranzinza ou chato demais, ou se realmente essas questões são relevantes para você também. Eu sei que para muita gente não é, mas para muitos fãs é, e acho que é o que faria diferença. Seria pontos a mais a se melhorar nesse episódio
É uma pena que, infelizmente, eu não vou conseguir ver esse episódio como eu gostaria, né, com outros olhos. Enfim, temos muita coisa vindo aqui no canal, tem muita coisa legal acontecendo. Esse período de polêmicas é muito bom. Então, se você ainda não deixou o like, deixa, se inscreva se você ainda não é inscrito. Te vejo no próximo vídeo e siga-nos os bons.